Amém, irmãos? Amém? Deixa eu cumprimentar os irmãos de uma forma mais formal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aí, agora ficou legal. Eu quero compartilhar com vocês então a palavra da oferta. Quero ser bem rápido. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de generosidade. E eu coloquei um tema para essa palavra, eu quero ser bem rápido. Você sabe, nós vivemos hoje debaixo da dispensação da nova aliança. Nós vivemos hoje debaixo da graça. E a graça, ela propõe um padrão muito mais elevado do que a antiga aliança. A nova aliança que nós estamos vivendo hoje, ela propõe um padrão muito mais elevado do que a antiga aliança. E a generosidade hoje, nada mais é do que você exceder aquilo que a antiga aliança fala para você fazer. A generosidade é você fazer mais do que aquilo que você pode ou do que aquilo que a antiga aliança fala para você fazer. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar. O tema que eu coloquei nessa palavra é: não viva no limite. Fala para o irmão que está do seu lado: não viva no limite. Deus chamou você para viver uma vida abundante. Deus chamou você para viver uma vida sobrenatural. Só que qual que é a grande questão? A maioria dos cristãos hoje, eles vivem a vida baseada num parâmetro do que eu posso ou não posso fazer. Você sabe, hoje é comum você ver lá no Instagram, a gente segue diversos pastores e tem aquelas caixinhas de pergunta de vários irmãos e pessoas às vezes também que nem é da igreja, e faz diversas perguntas: pastor, eu posso ou não posso fazer isso? Eu posso ou não posso fazer tatuagem? Eu posso ou não posso dizimar na nova aliança? Eu tenho que ofertar na graça, na nova aliança agora eu tenho que dar o dízimo? E aí essas pessoas, elas vivem baseado nesse parâmetro do que eu posso ou não posso fazer. E quando você vive baseado nesse parâmetro, você coloca um limite em Deus. Porque se você pergunta para mim: Lucas, eu devo ofertar? Quanto que eu devo ofertar? Você está buscando um limite. Quando você faz essa pergunta, quando você faz esse questionamento daquilo que você pode ou não pode fazer, você está querendo procurar um parâmetro para você se basear. Não, então se eu posso ofertar, então até quando eu posso ofertar? Aí eu falo para você: não, você pode ofertar até certo momento. Você se colocou dentro de um limite. Só que a nova aliança, a graça, essa nova dispensação que nós estamos vivendo, ela nos convida a viver uma vida fora do limite, a extrapolar o limite. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quando você se baseia, quando você anda por esse parâmetro do limite, você não consegue desfrutar e você não consegue acessar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. O maior interessado em fazer você viver uma vida abundante é Deus. Porque Ele já morreu na cruz para você viver essa vida. E quando você não vive essa vida, você vive uma vida sem rumo, sem propósito, por conta que você não está acessando aquilo que literalmente é para você acessar, porque você se encaixou dentro desse limite. E hoje eu quero compartilhar com você, para você não viver baseado no limite. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus ilimitado. Deus não tem limite. E esses dias eu estava, você sabe que a gente vive nessa era agora dos podcasts, E aí tem uns cortes lá que você fica olhando, você fica vendo. E aí eu estava vendo esses dias um pastor bem famoso, conhecido, que prega nas conferências aí e tudo mais. E aí ele estava falando, compartilhando esse podcast, que ele foi pregar em uma conferência. E no momento da conferência, no decorrer da conferência, do evento que eles estavam fazendo lá, dessa tal igreja, em nenhum momento foi falado a respeito de oferta. Em nenhum momento foi falado a respeito de generosidade. E aí esse pastor que foi convidado a ministrar, ele achou estranho. Só que depois ele perguntou pro pastor que estava organizando o evento, ele falou assim: olha,
foi bênção, tá, um mover de Deus, mas eu percebi que em nenhum momento vocês falaram a respeito de oferta, de generosidade, por que isso? Aí esse pastor respondeu para ele, ele falou assim, ó, vocês sabem que eu sou um pastor sério, a gente não falou sobre o assunto da oferta, porque eu não quero dar motivo para, sei lá, coagir as pessoas, eu não quero coagir ninguém a, se eu falar de oferta, ou tá obrigando alguém a ofertar. Esse pastor respondeu dessa forma, e aí esse irmão que foi convidado a ministrar nessa conferência, ele falou assim, ó, todo mundo sabe, eu sei, todo mundo sabe que o senhor é um pastor sério, literalmente, o senhor é um pastor sério, mas o senhor não é um pastor bíblico, porque questão da oferta não é uma proposta humana, a generosidade não é uma proposta humana, é uma proposta que está dentro das escrituras sagradas. Você ser generoso é você expressar a natureza do seu pai. Você andar pelo princípio da generosidade é você expressar aquilo que Deus é. Deus é generoso. E a Bíblia vai falar isso, é um versículo que todo mundo já conhece. João 3,16, porque Deus amou o mundo. E Ele fez o quê? Ele entregou, Ele deu, Ele ofertou o bem mais precioso que Ele tinha. Todo mundo já conhece esse versículo. Só que nós vivemos hoje, é até difícil você às vezes falar a respeito de oferta, de generosidade, porque tem perdido sentido no meio da igreja. Os irmãos têm se sentido coagidos, os irmãos têm se sentido com medo de falar, ó, nós temos que ofertar, esse é o princípio. E aí esse pastor ele falou assim, não, eu não vou, eu não falei na conferência a respeito de oferta, para não coagir os irmãos, e eu não dar espaço, não dar margem para, sei lá, né? Sabe, irmãos, nós somos chamados, independente da circunstância, a anunciar o evangelho. E eu volto a repetir, generosidade, oferta, é uma proposta divina, que o Senhor nos convida a acessar. Sabe, eu e você precisamos desfrutar disso, eu e você precisamos ter essa revelação, porque quando você entende a questão da generosidade, quando você entende a questão de você viver uma vida abundante, você começa a acessar coisas que você jamais imaginou viver, jamais imaginou experimentar. Provérbios vai falar, não precisa projetar, é um versículo também que todo mundo conhece, que diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Então o que Provérbios está falando aqui, ó? Honra o Senhor com seus bens. Você não deve ofertar, ou você não deve dizimar por conta de uma obrigação, ou por conta que o seu líder, ou o pastor, ou o irmão, que sempre ministra oferta aqui no culto e na célula, fala para você ofertar. Você não pode ofertar com essa revelação, mas a sua oferta deve ser baseada na honra, de honrar aquilo que o Senhor é, de honrar aquilo que o Senhor representa para você. E aí Provérbios está falando, ó, honra o Senhor com seus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Lucas, qual que é a consequência disso? A consequência de você honrar o Senhor com seus bens, o seu recurso, é que, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a consequência de você viver uma vida debaixo da generosidade, de você ser generoso, de você honrar, sem limites, o Senhor com os seus bens, com o seu recurso. E aí quando eu falo para você viver uma vida não baseada no limite, se você for prestar atenção, quando a palavra de Deus ela vai se referir a recurso ou a algum tipo de prosperidade, é sempre de forma abundante. Quando você vive baseado nisso, os teus celeiros eles vão transbordar. E transbordar é o quê? É exceder o limite. Se eu pegar um copo com água aqui, o copo ele tem um limite para receber a água, sim ou não? Se eu passar o limite, o que vai acontecer? Transbordar. O Senhor nos convida para viver dessa maneira. Dessa maneira. Uma vida sem limite.
Talvez você está vivendo uma fase da sua vida que você talvez não consegue encontrar talvez uma saída, ou você precisa de uma provisão, precisa de um milagre. Eu quero te falar, o maior interessado em fazer você viver essa vida abundante é o Senhor. Você só precisa ter a revelação correta e se posicionar de forma correta e falar assim: a partir de hoje eu não vou viver minha vida baseada nos limites. A partir de hoje eu não vou viver mais procurando parâmetro, porque o Senhor me chamou para ser generoso, o Senhor me chamou para transbordar, o Senhor me chamou para viver uma vida abundante. Quero te falar, irmãos, você precisa desfrutar dessa vida, desfrutar. Quando você tem esse coração da generosidade, você não viver no limite, coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. Tem pessoas que não ofertam por vários motivos, tem pessoas que não dizimam, tem pessoas que não ofertam, tem pessoas que não contribuem por vários motivos. Vários. Mas eu quero te falar, eu e você, nós temos um motivo. Eu e você, nós temos uma razão. O Senhor ofertou o bem mais precioso que Ele tinha. O Senhor, Ele entregou tudo que Ele tinha para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar. Eu quero te falar, você não precisa de outro motivo. Você não precisa de outro motivo para você vir aqui e depositar o seu recurso. Não importa o valor. Esse é o motivo. Cristo, Ele morreu no seu lugar. Deus entregou Jesus por você. E quando você tem essa revelação de que se nem Deus viveu em limite, se nem Deus limitou, se nem Deus poupou o seu único filho que Ele tinha, por que eu vou me limitar? Por que eu vou viver uma vida baseada em parâmetros? Eu vou viver uma vida sem limite. Viva uma vida sem limite. Decida viver uma vida sem limite. Porque eu quero te falar para você, quando você decide viver essa vida sem limite, o Senhor, Ele vai transbordar a sua vida, em todos os aspectos. Não estou falando só de vida financeira, não estou falando só de recurso, é em todas as áreas da sua vida. Eu queria que você ficasse em pé e pegasse a sua oferta. Queria que todo mundo ficasse em pé, todo mundo, porque eu quero orar por todo mundo, porque você precisa receber essa revelação. Não adianta eu só compartilhar aqui, não adianta os irmãos subirem aqui e compartilhar, se você não tiver essa revelação. Você precisa ter essa revelação. Então, se você trouxe a sua oferta, se você trouxe a sua contribuição, eu queria que você erguesse suas mãos, pegasse o envelope com os irmãos. Se você vai passar no cartão, não sei, tem Pix também, se puder projetar o Pix. Os irmãos com a maquininha também está aí. Mas eu queria que você, quero te desafiar, você viver a partir de hoje dessa maneira, sem limite. Vive uma vida sem limite. Porque a consequência disso é você desfrutar de bênçãos sem limites. Amém? Pega a sua oferta, queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Pai de amor, no nome de Jesus, eu intercedo agora pela vida dos meus irmãos, declarando essa revelação, para que nós possamos entender, para que nós possamos ter essa clareza, e a partir de hoje, viver uma vida sem limites. Que nós não venhamos limitar, que nós não venhamos viver debaixo de parâmetros. Nós queremos acessar, nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor sem limites, em todas as áreas, não só na vida financeira, mas em todas as áreas. É isso que eu declaro e é isso que eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, traga a sua oferta em nome de Jesus. Aleluia. Não